Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. Abraão, a vida de oração de um homem de fé. A paz do Senhor a todos. Com muita alegria, mais uma vez chegamos aqui para comentar, trazer alguns apontamentos acerca da lição para a classe dos jovens do primeiro trimestre de 2021. Temática maravilhosa, ensina-nos a orar. E desta feita, a lição de número 2 será estudada no dia 10 agora de janeiro. A lição ela tem como tema Abraão, a vida de um homem de fé. Olha que bênção. Amados, meu nome é Marcos Tedesco, pastor Marcos Tedesco, sou aqui da cidade de Joinville, Santa Catarina. E com muita alegria, tivemos a oportunidade aí de comentar essa lição. Fomos convidados pela Casa Publicadora e fico muito feliz de estar com vocês aí ao longo desse trimestre. Quero agradecer ao Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, o nosso diretor executivo. Também agradeço imensamente o pastor Alexandre Coelho, nosso gerente de publicações. E preciso também agradecer com muito carinho meu pastor presidente, minha referência aqui em Joinville, homem de Deus, pastor Sérgio Melchior. Tá bom, pessoal? Dito isto, vamos conversar um pouquinho sobre a lição de número 2. Lição de número 2 é Abraão, a vida de oração de um homem de fé. Bom, como nós já conversamos na primeira pré-aula, a lição ela vem sempre com duas grandes dicas ali que são muito legais de serem lidas e realizadas em sala de aula. A primeira delas chama-se interação e a segunda chama-se orientação pedagógica. Vamos dar uma olhadinha o que cada uma delas tem para nós? Vamos lá então? A interação ela traz aqui para nós uma dica bem legal sobre a preparação, a provocação dos alunos, essa questão de fazê-los ter desejo de estar na sala de aula, aprendendo no domingo, durante a semana eles já vão sendo provocados. Ou seja, encontre formas de fazê-los ter curiosidade pela aula. É muito importante que a gente entenda uma coisa, eu vou fazer o quê? Eu vou provocá-los, eu não vou saciá-los. Então, como é que é essa provocação? Às vezes é uma frase chamativa, às vezes é uma pergunta sem resposta para aquele momento, às vezes é um desafio que será respondido em sala de aula. Então nessa interação 1, a gente está colocando, eu até coloquei uma das redes sociais ali como dica, o WhatsApp, mas você pode, eu conheço classes aí que tem um perfil no Instagram, no Facebook, tem um grupo fechado, e isso é bem interessante, é bem legal, e então assim, envie para os seus alunos, envie para eles de alguma forma, convites, provocações, não assim apenas, venha para a escola dominical. Não só isso, embora isso é muito importante e é necessário, mas faça também alguns pré-desafios, Por exemplo, nós vamos estudar essa semana, estamos estudando Abraão, a vida de oração de um homem de fé. Então, por exemplo, tente buscar ali nessa lição algumas curiosidades que fazem parte, meu amado e minha amada, do contexto de vocês. E jogue para eles essas perguntas. Você pode fazer uma pergunta 3, 4 vezes durante a semana. Você pode também compartilhar com eles a agenda de leitura semanal. Então, por exemplo, na segunda-feira, a leitura pretendida está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem. Terça-feira, a busca pela maturidade, Salmos 90 e 12. Na quarta-feira, Hebreus 11, versículos 8 a 19, que vai falar justamente sobre Abraão, o herói da fé. Quinta-feira, Romanos 4 e 11, Abraão, nosso pai na fé. Sexta-feira,
Colossenses 2, 14 e 15, a vitória do Redentor, e sábado, encerrando ali essa sequência dos dias que não tem aula, né? Romanos 12 e 2, que vai falar justamente sobre a transformação pela renovação do entendimento. Então, você pode, nesse grupo, nessa estratégia, por exemplo, olha que legal isso, você pode ir dando essas provocadinhas, você manda essas leituras, você faz algumas perguntas, prepara uma arte legal e peça para eles, olha pessoal, vamos compartilhar, convide mais pessoas, ou seja, faça-os ter uma grande vontade de no domingo encontrar com você na escola bíblica dominical, tá bom? Vamos agora dar uma olhadinha na temática de hoje. Meus amados, Abraão, a vida de oração de um homem de fé, foi dividido em 3 grandes partes, ok? E cada parte tem os seus subtópicos. Primeiramente, a oração nos torna pacientes e longânimes. A segunda parte, a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. E a terceira parte, essa foi a terceira parte, né? E a segunda parte, Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e de Gomorra. Então são 3 partes diferenciadas, são 3 pontos de vista acerca do que aprendemos com essa lição e que precisam ser contemplados. Lembrando, meus amados, que ao estudar essa lição, nós comentamos ali, trazemos alguns apontamentos, mas se você quiser um aprofundamento maior também na temática, tem o livro de apoio. No livro de apoio nós temos ali pelo menos aí 70% a mais de conteúdo, de textos explicativos, de apontamentos, aonde você vai ter a experiência de uma imersão maior nesses conteúdos. Também nós indicamos que você, ao longo da semana, dentro da sua possibilidade, consulte materiais de apoio, né? E eu trouxe aqui alguns para conversar, para mostrar para vocês. Por exemplo, um material que me ajudou muito na confecção dessa lição, na escrita desses comentários, é esse aqui, né? Um exemplar maravilhoso, produzido aí pela Casa Publicadora, Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Esse livro aqui, ele trouxe grandes elucidações, ele me trouxe uma boa visão acerca de como era o modo de vida dessas pessoas. E esse livro você encontra facilmente no site da Casa Publicadora e também nas livrarias evangélicas, tá certo? Ele vai trazer várias explicações e me ajudou muito. Também nessa lição, para entender algumas questões, eu fiz uso também desse livro aqui, muito especial do pastor Esdras Costa Bento, que é justamente a família no Antigo Testamento. Trouxe algumas luzes bem legais sobre o tema. E é isso, você pode sempre estar enriquecendo a sua aula com novas leituras, traga para a classe de aula. E sabe que quando o seu aluno vê você lendo, ele se sente motivado a ler. Quando o seu aluno vê você orando, ele se sente motivado a orar. Quando o seu aluno vê você curioso pelo tema desde a segunda-feira, mandando aquelas provocaçõezinhas, aquelas chamadas ali, pessoal, olha, vocês sabiam que a gente vai ver algo nesse sentido? O aluno ele já vai se envolvendo, ou seja, o professor ele precisa ter, né? Nós, enquanto professores de escola dominical, precisamos ter bem claro um fato maravilhoso. Nós somos referência para os nossos alunos. Os alunos, eles aprendem não só aquilo que a gente fala, mas principalmente eles aprendem aquilo que a gente faz. Palavras, elas motivam, palavras, elas orientam, mas os exemplos arrastam. Permitam que os seus alunos os vejam sendo cheios, do Espírito Santo. Permita que os vossos alunos vejam em vocês pessoas realmente comprometidas com uma vida de oração. Permita que os vossos alunos vejam em vocês pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. Amém? Oh, glória. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Primeira temática, primeiro tópico dessa lição, a oração nos torna paciente e longânimes. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha? Bom, pessoal, olha só. A primeira questão que eu coloco aqui é um ponto básico, A oração é também processo.
Isso é para muita coisa na vida, sabe? Para muita coisa na vida. Às vezes a gente está sempre preocupado com o resultado final. Eu quero ver aquilo feito, então eu vou orar. Mas o meu foco está, eu quero aquilo resolvido, eu preciso aquilo resolvido, eu preciso que aquilo aconteça. Deixa-me falar um pouquinho de comida. Eu gosto de comida, sabe? Você gosta de comida também? Então vai dar para dar um exemplo bem legal. Eu lembro das vezes que em família, né, a gente se reúne para fazer um almoço de domingo. O almoço de domingo não tem a ver com sentar e comer, ele tem a ver com preparar, ele tem a ver com estar em família, ele tem a ver com você buscar ali o seu pai, a sua mãe, né? Quando eu vou à casa dos meus pais, a gente faz ali às vezes uma carninha, um peixinho e tal, e o mais gostoso, por incrível que pareça, não é só o ato da alimentação naquele momento, mas é tão gostoso, todo o processo que envolve aquele preparo. O processo é importante, o processo é significativo. Isso não só na alimentação. Por exemplo, estávamos conversando há poucos dias atrás sobre justamente os preparativos para o Natal aqui na nossa igreja, ensaios da cantata e tudo mais. E estávamos conversando sobre como estava sendo maravilhoso a preparação da cantata, os ensaios, as pessoas se envolvendo, né? Jovens e adolescentes preparando materiais, preparando cenário, preparando figurino, o processo trazendo um significado muito, muito precioso. A cantata, ela é o ponto, digamos assim, o ápice, aonde a gente quer chegar, né? Glorificar Deus através daquela expressão. Mas o caminho até lá é maravilhoso. Usando esses dois exemplos que eu usei aqui agora, e aí você pode na sua aula inclusive usar alguns exemplos, né, seus, né, ou até os que eu citei, eu chego nessa reflexão que eu escrevi ali: oração é processo. Né? O milagre já acontece quando você prostra-se de joelhos e começa a conversar com fé e você se sente abraçado por Deus. O milagre já acontece quando a sua vida passa a ser uma vida de oração. Você tira de você o foco da atenção e você dá para Deus essa direção sobre a tua vida. Você coloca nas mãos de Deus o direcionamento, você coloca nas mãos de Deus a gerência sobre as tuas alegrias e as tuas tristezas, as tuas lutas e as tuas vitórias, a tua saúde e a tua doença. E você entende o quão gostoso é depender dele. Isso acontece através de uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Isso é maravilhoso, meus amados. Então, nessa primeira parte, você vai tendo esse relacionamento. E tendo esse relacionamento, você é inundado por um caráter maravilhoso que nós chamamos de longanimidade, uma característica maravilhosa chamada longanimidade. Aquele comportamento que só um amadurecimento vai proporcionando na sua vida. Né? Essa paciência que está prevista lá no fruto do Espírito, aonde nós somos naturalmente levados, naturalmente porque estamos no Espírito, nós somos levados a ser longânimos, a ter uma paciência coerente, uma paciência fortalecedora, uma paciência movida pelo amor. E não vamos confundir paciência com acomodação. Não vamos confundir longanimidade com a pessoa que é parada e que não se mexe. Uma coisa não tem a ver com outra. Quando nós falamos em longanimidade, nós falamos em maturidade, sabedoria, dependência de Deus, processo. Isso é maravilhoso. Bom, vamos agora para o segundo tópico dessa lição. Vamos lá? Veja comigo. Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra. Esse momento aqui é muito interessante, porque Abraão, ele tem uma tal intimidade com Deus que ele começa Deus,
E ele começa a colocar ali uma série de interpelações, ele começa a tentar mostrar para Deus, né, abrir o seu coração e dizer, Deus, mas se tiver um justo, se tiver pessoas ali assim, se tiver pessoas... E ele começa a orar pelos justos e bons. Sabe, e é interessante que ele sabe que a quantidade de justos e bons naquela cidade não era muito, ele sabe de quem que ele estava, por quem que ele estava intercedendo. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Abraão, além de movido por um amor por aqueles justos, ele conseguiu também interceder em favor daquela cidade como um todo. Ele não orou, Senhor, tira de lá Ló e a sua família. Não, ele orou, Senhor, se tiver justo, se tiver pessoa boa, se tiver alguém ali que não se encaixa naquele padrão devasso daquela cidade. E aí vem aquele ensinamento para os nossos jovens, né? Abraão estava num momento de conforto, ele era um grande homem com muitas posses, ele era muito considerado, ele era alguém extremamente valorizado, ele era, talvez por muitos até, tido como uma referência. Olha, aquele é Abraão, um grande patriarca, ele tem muitos empregados, ele tem muitas propriedades. Ele é alguém que a voz dele vale muito, as pessoas ouvem atentamente o que ele coloca. Abraão estava numa posição boa, mas ele soube sofrer a dor do outro. Ele soube olhar para a sociedade e dizer, eu sofro e eu intercedo por aqueles que estão lá imersos naquela situação degradante. A pergunta que nós podemos fazer aos nossos jovens é, né, será que eles estão se permitindo olhar para o nosso contexto e se sentir levados a orar pelos que sofrem, a orar pelas cidades que estão sendo tragadas pelo pecado, a orar por aqueles que, inclusive, estão distantes de Deus, mas de orar e dizer, Senhor, poupa a cidade. Sabe? Senhor, se tiver ali 10 pessoas, poupa a cidade. Será que nós podemos olhar para as notícias do nosso dia a dia e dizer, Senhor, eu preciso orar por essas pessoas? Ou a gente apenas diz, olha, isso não combina comigo, não me pertence, eu quero distância disso. Não, vamos fazer com que os nossos jovens se sintam comprometidos com a sociedade em que eles vivem e sejam agentes de transformação. Não agentes a serem transformados, mas agentes transformadores, que eles possam mudar a realidade de muitas pessoas. Que nós possamos nos incomodar com o pecado, que nós possamos nos incomodar com as coisas que são tristes e são desagradáveis e que assolam as pessoas que nos cercam. E vamos agora então para o terceiro tópico, né, da nossa lição, ok? O terceiro tópico tem o seguinte título: a oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. E aí, ali nós temos então apenas uma reflexão acerca de como que é essa vontade de Deus. E é aquele despertamento, meus amados, porque muitas vezes eu faço uma oração pensando, poxa, olha só, se Deus ouvir essa minha oração e trazer essa bênção e fazer esse milagre, muitas coisas boas vão acontecer. Às vezes o nosso coração até é bom na intenção, só que nós vemos em parte, nós vemos apenas um pedacinho, nós vemos apenas uma pequena parte do que realmente importa, do que realmente deve ser visto. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Esse tópico ele já aponta para o nosso contexto. Eu estou falando aqui do nosso contexto, principalmente, né? Estamos trabalhando aqui um texto
já contemporâneo, um texto do Novo Testamento, um texto de Romanos, e nesse texto, né, a Bíblia ela nos revela que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E se ela é boa, perfeita e agradável, ela tem esses três filtros, essas três características, essas três amplitudes. Eu preciso perguntar, inclusive, quando eu faço uma oração que não é respondida, será que ela não foi respondida porque ela não estava dentro de uma dessas três linhas de percepção? Amados, aprendamos a confiar no Senhor, aquele que tem para nós uma vontade boa, uma vontade agradável e uma vontade perfeita. E como que eu vou entender a dimensão dessa vontade de Deus? E aí, no começo do texto, eu coloco que a gente vai entender na medida que nos permitirmos viver uma grande transformação de pensamento, uma renovação de entendimento. E isso é chamado no texto bíblico de metanoia, né? Vamos deixar que a vontade de Deus inunde a nossa vida, que a direção de Deus envolva os nossos corações e com certeza muita coisa aí será vivida por nós. Meus amados, deixa eu dar uma dica para vocês. São tantas, olha que legal, né? São tantas sessões nas lições. Nós temos sempre na lição ali uma estante do professor. O livro indicado ali para você adquirir ou pesquisar, caso você já tenha, para essa lição, é um livro escrito pelo nosso querido, amado, nossa referência teológica, e o pastor Elianai Cabral. Abraão, as experiências de nosso pai na fé, né, lançado pela Casa Publicadora. Acesse esse livro. Eu tive a alegria de ler esse livro antes de escrever esse texto, e esse livro aí ele me influenciou muito, muito mesmo, muito precioso, tá bom, pessoal? Dê uma olhadinha nas experiências do nosso pai na fé, através da caneta aí do nosso amado pastor Elianai Cabral. Toda lição tem esse quadro muito interessante, além, claro, dos subsídios, né, os textos de apoio. Aqui nós temos como subsídio um texto trazido pelo nosso querido Randall Price, o escritor do livro Pedras que Clamam, um livro que fala de arqueologia bíblica, um livro lançado também pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Amados, muito obrigado por me permitir estar aí na sua casa, nesse dia, nessa pré-aula. Obrigado por estar aí trabalhando com seus jovens essa lição. Que Deus possa abençoá-los poderosamente, tá bom? Até a próxima lição, até a lição de número 3, se Deus permitir. E vamos aí, ficar na expectativa. Temática da semana que vem, olha que coisa maravilhosa. Nós vamos falar de Moisés, um líder de oração. Até lá e a paz do Senhor. CPAD, a editora da Escola Dominical.